Que Deus abençoe teu dia. A palavra de hoje que eu separei é escolha. Fala sobre escolhas. A encruzilhada da vida. Escolhas que moldam o destino eterno. As nossas escolhas hoje moldam o nosso destino amanhã. Já inicio esse vídeo com uma pergunta para você que está assistindo hoje. Qual a escolha que você está tomando hoje? Quais as escolhas e decisões? Provérbios 14:12 fala: há um caminho que ao homem parece direito ou bom, em outras versões, mas o fim deles são caminho de morte. Há caminhos que, ao nosso olhar humano, parece ser fácil, ser perfeito, ser legal, mas o final deles é de morte. Morte que eu digo não é morte física, de eu morrer num acidente, de uma bala perdida, eu se for daqui, não. É a morte também espiritual, uma morte que te aprisiona, talvez numa depressão, numa ansiedade, uma síndrome no pânico, uma morte espiritual que você não tem mais fé em nada, ou pode ser a morte física realmente. Então, qual o caminho e decisões que temos tomado hoje? Talvez você se encontra numa morte espiritual, já não tem mais fé, já não acredita, se decepcionou na igreja, se decepcionou com um familiar que até falou que é cristão, mas as suas atitudes demonstraram totalmente diferente do cristianismo. Temos que entender que o ser humano ele é falho. Não é porque alguém que serve a Deus ou frequenta uma igreja de qualquer tipo de denominação que ele vai ser perfeito, ela vai ser perfeita, que a pessoa vai ter caráter ou não vai ter caráter, vai ter palavra ou não vai ter palavra, que vai trair ou vai ser fiel, vai te decepcionar ou não. Isso a gente vai encontrar em qualquer lugar, seja no espiritismo, seja no cristianismo, seja numa igreja, seja no centro, seja em qual local que você tiver, trabalho, faculdade, família, a própria família, às vezes. Tem até aquele ditado que fala, né, que às vezes as pessoas de fora é melhor ou mais chegado do que os próprios familiares. Então, o inimigo ele sabe, ele vai usar pessoas mais próximas, pessoas que a gente não espera, que era para dar um testemunho, que era para agir de uma forma correta e vai usar justamente essas pessoas para poder nos afetar. Porque imagina que acontece com uma pessoa que você nunca viu na vida. Você não vai ligar tanto. Agora que acontecer com um filho, com um parente seu, um amigo, alguém de dentro da igreja que você frequenta, do local qual você convive, vai te afetar muito mais. E o inimigo ele sabe disso. E não vai usar uma pessoa talvez que você nunca mais vai ver na vida. Ele vai usar pessoas chegadas, pessoas que estão próximas para te ferir, te machucar, te trair. Então você tem que estar com direcionamento, visão espiritual para entender que as pessoas são falhas, como as pessoas podem te machucar, te ferir, você amanhã pode machucar alguém, ferir, amanhã você pode estar um dia mal, e às vezes a atitude ou fala sua, ou escolha sua, vai ferir alguém, vai trair alguém, vai demonstrar de uma forma talvez errada, mas às vezes não é índole nem sua. Às vezes foi aquele dia mal, você passou por um problema, foi despedido, está com problema em casa, e justamente naquele dia acontece aquele fato ali. Então, como você pode fazer isso com alguém, pessoas também vão fazer com você. Então, você tem que entender que elas são falhas. Elas precisam de ajuda, assim como você também precisa, como eu preciso também. Temos que ter essa empatia, saber que somos falhos, pecadores, entendeu? Então, há caminhos a um homem que parecem bom, mas o fim deles é de morte. Que a gente vem escolher o caminho correto, a sedução dos caminhos largos, a facilidade, a popularidade dos caminhos largos pode mascarar um destino de perdição. É crucial questionar as tendências do mundo à luz da palavra. O mundo nos impõe algo é correto, algo é certo, todo mundo fala que isso é correto. Eu costumo falar, você já parou para pensar quanto os casamentos antigos duravam?
havia mais fidelidade, parecia ter mais amor, duravam muito mais e hoje, consequentemente, os casamentos não duram pouco. Há várias traições, a gente vê na mídia, né, mostrando. Será que isso é normal? Não, porque o mundo nos impõe pensamentos que são totalmente contrários de família. Antigamente era mais valorizada a fidelidade, era mais valorizada a palavra, era mais valorizado o namoro, o amor. Hoje está banalizado, é culpa nossa, sua, minha, não. É do sistema e no mundo que nos impõe tendências, o qual a gente vai achando normal. A gente vai vivendo de uma forma aparentemente normal, só que isso acaba nos destruindo. Eu dei esse exemplo de casamento, mas ele podia trazer para outros lugares, entendeu? Muita coisa melhorou, é verdade. As leis, questão trabalhista, antigamente era horrível, hoje já você tem benefícios melhores, né? Uma segurança melhor. Então tem algumas coisas que realmente melhorou, direitos que foram constituídos, adquiridos, coisas que antigamente não tinha, graças a Deus. Mas por um lado é bom, por outro lado tem outras coisas que o sistema, que o mundo nos impôs, que aparentemente parece normal, só que está nos levando à perdição. Porque já não tem tanta amizade como tinha antigamente. Eu tenho amigos da época da escola, de infância. Hoje, será que a amizade das crianças, dos adolescentes vão seguir para a vida adulta? Dificilmente. Mas por quê? Porque é uma geração diferente. É uma geração imediatista, porque o sistema impôs isso. Ninguém quer mais escutar um áudio de 2, 3, 5 minutos, porque o sistema, a tendência do mundo impôs isso. Não, é o que? É podcast? Eu vou escutar um podcast para chegar na hora, não sei. Você sabe que aquilo não é importante. Ah, meu tempo é precioso. Antigamente, o tempo era o mesmo, o tempo não mudou. As pessoas têm o mesmo tempo. Antigamente, eu lembro para a gente poder sair, para ir a algum lugar, não havia telefones direito. Quem tinha telefone não tinha nem crédito, às vezes, era telefone só para tirar foto, e a foto nem era igual um iPhone da vida, não, era aquele celular antigo, às vezes nem foto tinha, mas ela era valorizado a ida de você ir na casa de cada um para avisar. Depois tinha o compromisso de ter palavra, porque não tinha comunicação, você ia lá marcar, você tinha que realmente cumprir aquilo dali para que naquela hora estivesse todo mundo apto para poder ir naquele compromisso, fazer alguma coisa. E não tinha nem ligação, muito menos contato assim como a gente tem rápido. E as pessoas valorizavam e tinham tempo. Hoje era para a gente ter muito mais tempo que a gente tinha antigamente, por a gente ter a facilidade de ligar na internet, mandar uma mensagem, pelo contrário, a gente, em vez de aproveitar o tempo que a gente ganhou, a gente gasta com mais futilidade e acaba continuando sem tempo. Como é que pode uma geração antiga que não tinha nada disso, não tinha nem Uber, o único meio de locomoção era táxi, quem não tinha dinheiro era meio transporte público, que hoje está bem melhor do que antigamente, e as pessoas tinham tempo, valorizavam a família, valorizavam ouvir um áudio, conversar por horas em ligações. Hoje você não tem mais paciência de ouvir um áudio de mais de um minuto. A tendência vem nos envolvendo para que a gente aceite isso, imediatismo, coisa pequena. O próprio algoritmo da rede social, ela não entrega vídeo muito grande, é vídeo curto. Para quê? Para te acostumar com isso. Eu dei alguns exemplos para você entender que a tendência do mundo ela vai nos moldando e devido a isso a gente acaba o que era errado, o que era princípio hoje já não é, sabe? O princípio de família hoje não é mais tão valorizado.
Então temos que repensar isso. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O que leva à perdição é fácil, é legal, entendeu? E o que é difícil, ninguém quer. Quais os caminhos largos em sua vida que você precisa reavaliar hoje? Qual a facilidade que você tem escolhido, que você sabe que a longo prazo está trazendo dificuldade, está trazendo problema, está trazendo mágoa, ressentimento, está fazendo com que você venha a ter o mesmo resultado ano após ano? Qual o caminho largo que você tem tomado? É ficar com um, ficar com o outro? É escolher beber para poder esquecer os problemas? Eu não sei qual o caminho largo que você tem escolhido. É o que? Se entregar à depressão? Não sei. Mas qual o caminho largo que você tem escolhido? A facilidade, um escape? Não fuja. Escolha o caminho difícil, porque é o caminho difícil que tem recompensa maior. Como o caminho estreito leva à salvação, o caminho estreito das nossas escolhas leva às consequências que vai fazer com que a nossa vida venha ter resultados melhores. Então você precisa escolher os caminhos mais apertados, estreitos, o caminho estreito, desafio e recompensa. Jesus nos convida a trilhar um caminho estreito. Ele exige renúncia e fé, mas é o único que conduz à vida eterna, paz e propósito verdadeiro, porque ele é o caminho. A gente pode buscar qualquer outro tipo de caminho. Você pode buscar qualquer tipo de outra religião, porque Jesus ele era contra a religião. Não é a religião que te leva à salvação. Depois daqui você vai para onde? Sua alma, a sua eternidade vai ser aonde? O que importa para Jesus não é a religião, a fé em que você acredita. É você acreditar na palavra. Você crê na Bíblia? Te pergunto, você crê? A Bíblia fala ó, aqui em João 14,6, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Então, se a gente busca outro caminho que não é Jesus, é um caso a repensar. Isso que você crê na Bíblia. Que você não crê na Bíblia, tudo bem. Você pode buscar qualquer outro tipo de caminho, porque você crê que no final daquele caminho, quando você se for daqui, não estiver mais aqui, morreu, acabou, né? Mas que não acabou. O que será que vai acontecer depois? Você escolheu um caminho que não fosse Jesus, o que nos promete a vida eterna. Então você repensa os caminhos que a gente tem trilhado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que ele fala. Ninguém vem ao Pai se não for Pai quem? Deus. Deus está onde? No céu. Ninguém vem, vamos traduzir. Ninguém vem ao Pai. Deus que está no céu, ou seja, ninguém vem ao céu, ninguém chega ao céu se não for por mim. Por mim quem? Quem ele falou, eu sou o caminho, quem? Jesus. Então ninguém chega ao Pai, céu, se não for através do caminho que é Jesus. Ou seja, que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que faz chegar ao céu é o caminho que é Jesus. Eu preciso trilhar o caminho em Cristo para poder chegar no final que é o céu. Então, para eu conseguir a minha salvação, eu preciso trilhar, eu sou o caminho. Então, é um caso a repensar. Você que está incrédulo, ou você que professa qualquer tipo de fé, que você acredita na palavra de Deus, a Bíblia, João 14 fala, eu sou o caminho, não existe outro caminho a não ser através de Jesus. Ninguém chega ao Pai a salvação se não for por meio dele, Jesus. Então, que a gente trilha e busca qualquer outro tipo de caminho, não, se não é por ele, e quem vai chegar ao Pai? Quem vai chegar ao céu? Quais sacrifícios você está disposto a fazer para seguir o caminho de Cristo? Porque seguir esse caminho que ele fala não é fácil. Por quê? Porque a gente vai ter que cada dia melhorar a nossa vida,
Porque a palavra de Deus nos ensina o quê? Perdoar. É fácil perdoar? Não. Principalmente quem te feriu. Mas tem aquele ditado que fala, quando a gente não perdoa e está tomando o próprio copo de veneno, mesma coisa de quando assim, tem inveja de alguém, a gente está envenenando a nós mesmos, mesma coisa a falta de perdão. Quem sente não é a pessoa que você não perdoou. Quem vai viver com aquilo dali é você. Agora que você libera perdão, por mais que a pessoa não aceite ou não, é ela e Deus, mas a sua parte você fez, vai se sentir aliviado. Então a decisão, o sacrifício para seguir esse Cristo não é fácil. Porque a palavra de Deus fala que adorar somente a um Deus, ou seja, quando a gente crê em mais de um Deus, a gente está indo contra a palavra de Deus. É fácil? Imagina uma pessoa que tem fé em vários deuses. Entendeu? A dificuldade que é. Ah, a Bíblia fala o quê? Os adúlteros, beberrões, várias citações que depois você pesquisa aí na internet, no Google, que ele fala quem não herdará o reino dos céus. Procura na palavra de Deus, na Bíblia, você vai ver lá uma lista. Imagina que eu e você se enquadremos em um deles. É fácil eu deixar aquilo dali? Tem muita coisa que é difícil. Então, cada dia, quando a gente começa a seguir a Cristo, cada dia a gente vai se aperfeiçoando. A gente vai largar tudo de uma vez? Não. Não. Mas você vai se aperfeiçoando, você aprendendo a perdoar, entendeu? Se você bebe, você começa a conseguir parar de beber. Você tem algum tipo de vício, você consegue vencer aquele vício. Ele não te domina mais, você consegue ter domínio próprio, porque quando você tem o Espírito Santo, começa a seguir a Cristo, você tem os frutos do Espírito, e um deles é isso, domínio próprio. Mansidão, você começa a ser manso. Se é um cara, uma pessoa agressiva, uma mulher agressiva, você começa a ter mansidão, benignidade, amor, paciência. Então você vai se moldando e cada dia melhorando mais. Só que isso é fácil? Não. Por isso que ele fala, que eu perguntei aqui, ó, quais sacrifícios está disposto a fazer para seguir o caminho de Cristo? Então eu te convido hoje. Há tempo de você voltar, há tempo de você se consertar. Ah, mas eu sou cristão, mas cristão é uma coisa. Eu ser cristão religioso. Como eu falei, religião não leva ninguém ao céu. Eu dançar bonito não leva para o céu, eu pregar bonito não leva para o céu, botar uma roupa, um terno não leva para o céu, eu falar com eloquência, pregar, eu dizer que eu sou cristão não leva para o céu, nada disso. O que leva para o céu é a minha conduta, quem eu sou quando ninguém está vendo, entendeu? Isso que importa, porque Deus ele sonda nosso coração. Não adianta eu falar bonito aqui no vídeo, não adianta eu pregar bonito, não adianta um cantor gospel cantar lindamente, que o seu coração não está em Cristo. Deus ele sonda nosso coração e sabe tudo que a gente faz quando ninguém está vendo. Então, o que vai levar a nossa salvação não é religião, mas sim quem é você em Cristo. Qual o caminho que você tem escolhido? O caminho que você escolhe é através das suas atitudes, do seu dia a dia, suas escolhas. Assim você demonstra realmente que você está servindo a Deus. Os que me amam, ele fala nessa palavra, os que me amam são aqueles que praticam a minha palavra, que eu não pratico a palavra, eu demonstro que eu não amo. Ah, mas eu falo que eu amo. Teve uma certa vez que eu fui evangelizar numa comunidade e a gente fez uma pergunta: quem ama Jesus? Um montão de gente levantou a mão, inclusive pessoas totalmente erradas. Não vou citar aqui o que é, mas você pode imaginar uma comunidade. Eles amam? Amam. Só que as atitudes o qual eles vivem não demonstram amor. Que você fala que ama seu filho e sua filha, seu esposo, sua esposa, não é você falar que o ama que vai demonstrar que você ama. É a atitude dia após dia, entendeu? É na dificuldade eu escolher permanecer, entendeu? Aquele filho rebelde, mas mesmo assim eu tá cuidando, se preocupando.
É o marido, não é falar que eu amo, é as atitudes que eu vou fazer um dia após dia, o que eu faço para cuidar, se preocupar. A esposa, a mesma coisa, o que eu faço por ela. São as atitudes, eu se preocupo, eu levo ela no ponto, eu cuido dela em casa, ajudo. É as atitudes que demonstram o amor, porque falar que eu amo é muito fácil, qualquer um pode falar. Mas o que demonstra o amor é nas atitudes. Mesma coisa é Jesus. Eu falo que eu amo a Deus, eu amo Jesus, tá bom. Mas as tuas atitudes dia após dia. Você tem aí a faixa etária 70, 100, 90 anos de vida, né? 90 anos de vida. Só as atitudes demonstraram que você realmente teve amor para com Deus e para com Jesus. Isso que vai demonstrar, porque falar que eu amo uma pessoa, eu posso, mas amanhã eu posso estar agredindo a pessoa, eu posso estar falando palavras que magoam a pessoa, eu posso largá-la de mão, abandonar. E cadê aquele amor tanto que eu falava? Então, o amor não é falar, o amor é atitude. Então, que você ama a Deus, ama a Jesus, você tem que provar com essas atitudes. Não é eu ir na igreja, não é eu cantar, não é eu pregar, mas é eu viver conforme eu demonstro esse amor. Como que eu provo que eu amo Jesus? É na dificuldade eu escolho Jesus. Eu não estou conseguindo vencer o vício, mas eu creio que eu vou vencer, porque eu amo Jesus. Ah, eu vou largar o tráfico, eu vou largar isso errado, eu vou melhorar isso. Por quê? Porque eu quero seguir a Jesus. Eu estou provando para ele que eu o amo. É na minha atitude no meu dia a dia. Porque falar que eu amo é muito fácil, mas o que demonstra o amor é nas atitudes. Então, eu te convido hoje a tomar uma atitude de fé, uma atitude que realmente demonstre o amor para com Deus. Porque ele sabe, não adianta a gente falar que a gente ama. Ele conhece a intenção do nosso coração. Antes mesmo a gente falar, ele já conhece o nosso pensamento. Mas ele precisa ouvir da gente e ver as nossas atitudes. Entendeu? Então você venha tomar essa atitude. Também eu convido você a também tomar atitude com as pessoas que você ama. Melhora, conserta. Ainda há tempo, a gente está vivo. Você está assistindo esse vídeo, você tem a oportunidade de melhorar. Então aproveita a oportunidade que Deus tem te dado para você vencer. A escolha decisiva. A cada dia somos confrontados com a escolha entre a vida e a morte. Qual será sua decisão? Aí ele tem uma setinha, ó, perdição e salvação. Qual a sua escolha? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Qual caminho você escolherá hoje?